Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 7 do quarto trimestre de 2012. O título geral da lição é Crescendo em Cristo. E nosso título para hoje é Armas para a Vitória. Estamos juntos aqui com o professor Leandro Quadros. Bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. É uma alegria estar novamente com vocês, pastor. Também está conosco o pastor Wagner Mesquita. Muito obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço o convite. Vamos fazer uma oração então, professor Leandro. Querido Deus, como bons soldados queremos saber qual tipo de armadura devemos usar para vencermos no conflito entre o bem e o mal. E por isso nos ajude agora, iluminando a nossa mente para o estudo da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem escolhe sua roupa? Como é que você define que coisas vai colocar em seu corpo? Verão, inverno, enfim, cada um. Às vezes nós temos sugestões, né? Os pais gostam, sugerem, bota essa roupa, coloca essa calça, enfim. Os jovens não gostam de sugestões para se vestir. Mas é importante, na vida cristã, ser vestidos por o próprio Deus. Deus que nos coloca as vestimentas. Existe um exemplo na Bíblia que diz que umas mulheres pediam a um homem, não 7 mulheres falaram para um homem, só dá-nos o sobrenome. Não te preocupes com a comida nem com os vestidos. Nós nos vamos a vestir, nós vamos a comprar nossa própria comida, só queremos sobrenome, porque tinha poucos homens, né? Um exemplo interessante. Às vezes nós queremos que Deus, só ter de Deus o sobrenome, sou cristão. Mas na hora de comer e de vestir-nos, nós queremos vestir-nos. Nossa própria justiça, nossa própria comida. Mas Deus quer que nós possamos ser vestidos pela graça de Deus com as próprias mãos de Deus e também comer a comida que Deus nos dá. Esse será o tema que estudaremos nesta semana. Vamos passar rapidamente a compreensão do texto. O foco da lição número 7 é a importância de estar revestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar o inimigo e sermos vitoriosos. Esse será nosso foco e rapidamente vamos passar à compreensão do texto que tem que ver com 2 assuntos fundamentais. Em primeiro lugar, a importância da armadura que Deus providencia para cada um de nós. E em segundo lugar, em que consiste essa armadura e qual é a importância de cada um desses instrumentos que nos defendem e nos ajudam a atacar também o inimigo. A primeira parte, então, a importância de usar armadura. Qual é a importância? Pois a Bíblia diz, pastor, em Efésios 6,12, que nós lutamos contra o poder do mal. E no versículo 11, por nós lutarmos contra o poder do mal, que é infinitamente superior a nós, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nenhum soldado vai para a batalha apenas com a espada, ou apenas com o escudo, ou apenas com o capacete. Tem que fazer uso de todas as partes daquela armadura para ele poder viver, sobreviver. Na batalha espiritual não é diferente. Nós temos que usar todo o armamento que Deus coloca à nossa disposição. Se nós quisermos nos fortalecermos em Deus, como diz Efésios 6,10, para podermos lutar contra o poder das trevas. Porque alguns falam, né? Eu sou forte na fé, mas sou débil em outras coisas. Não é possível, na hora da batalha, ter só a coraça, por exemplo, né? E descuidar outros instrumentos valiosos na vida cristã. Muitos cristãos, pastor, por mais sinceros que sejam, querem ter apenas a fé, que é uma parte da armadura, mas não querem ter um compromisso com a palavra, que é, por exemplo, que é a espada do Espírito. Então não adianta. A fé ajuda-me a me defender das setas do diabo, mas eu preciso da palavra também para atacar o inimigo. Ou então não está comprometido com a preparação do Evangelho da Paz, não é? Tem muitos que estão na igreja que professam ter muita fé, não é? Professam crer profundamente na Bíblia, mas não estão empenhados em apressar a divulgação do Evangelho, e essa é uma arma do cristão. Exatamente. Então existe um link em que cada um deles, né? Porque a fé, diz a Bíblia, é produto da leitura da palavra de Deus. Exatamente. E se uno lê a palavra de Deus e não comunica, também está aí uma coisa errada. Então, todas essas ferramentas estão linkadas, têm uma relação
não podemos descuidar nenhuma delas. Até porque a Bíblia diz que todo tempo nós precisamos estar revestidos dessa vestimenta. Sem contar, pastor, que a armadura, ela tem a função de nos proteger. Então, ficar sem uma peça dessa armadura é tornar parte do nosso corpo vulnerável ao ataque do inimigo. Exatamente. E um assunto interessante é que sempre há batalhas, não é assim? Ou algumas vezes só? Sempre na vida, seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada, nós temos um inimigo que diz ali 1 Pedro 5, 7, 8, que é um inimigo que anda ao nosso redor como um leão, não dorme. Ele espera a primeira oportunidade para nos atacar. Então nós precisamos ser soldados que dormem com a armadura, acordam com a armadura espiritual, se alimentam com a armadura espiritual. Vão ao trabalho com a armadura. Exatamente. E vão às atividades sociais, inclusive com a armadura, de tal maneira que estejamos sempre protegidos. Vamos passar à segunda parte. Em que consiste essa armadura? A Bíblia menciona aqui que há vários elementos dessa armadura. Fala do cinto, da coraça, do calçado, do escudo, capacete, espada. Enfim, tudo isso constitui a armadura do cristão. Como é que é importante cada um deles? Vamos começar, por exemplo, com o cinto da verdade. Você dirige um programa aí, na mira da verdade. A verdade. Que importância tem a verdade ser trabalhada em nosso coração? A Bíblia diz, pastor, em Apocalipse 22:15, que fora do céu ficarão aqueles que amam ou praticam a mentira, porque a mentira tem relação com o diabo e não com o Deus da verdade. Então é muito importante que o cristão tenha ao redor de si o cinto da verdade, que é Jesus Cristo, de acordo com João 14:6, a palavra de Deus também é verdade, de acordo com João 17:17, não é? A lei de Deus é a própria verdade, de acordo com Salmo 19:7, o Espírito Santo é a própria verdade, de acordo com João 16:13. Então precisamos ter toda a verdade divina se quisermos ser vencedores. E então, nós também falar a verdade, né? Exatamente. Porque se eu prego a verdade, mas eu não vivo a verdade, sou mentiroso também. É um mentiroso também. O segundo instrumento é a couraça da justiça, pastor Wagner. Então, aqui no contexto da guerra espiritual, couraça da justiça talvez signifique, tenha que ver aí com a questão de nós, com a questão de fazer o que é justo, fazer o que é correto, né? De viver plenamente a verdade. A justiça e a verdade aqui estão relacionadas. Paulo falou sobre o capacete, o cinto da verdade e agora a couraça da justiça. Né? Então tem esse sentido primeiro, de fazer o que é justo, fazer o que é correto, fazer o que é certo, andar na verdade. Ou seja, se nós não deixamos de fazer aquilo que é correto, deixamos de fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, nós estamos deixando um buraco na nossa armadura por onde Satanás vai nos atingir. Não é? Até porque, sim. E por outro lado, a couraça da justiça tem que ver com a questão da justiça de Cristo. Claro. Sem a qual nós não podemos ser vencedores. Então, se por um lado se aplica a questão moral, aquilo que devemos fazer, o que é reto, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é honesto. E tem que ver com a justiça de Cristo que nos cobre. Essa couraça é Cristo quem nos oferece. Então, é a vestimenta que Deus oferece, a justiça de Cristo. Agora, é o assunto do calçado com o apresto, o evangelho da paz. Pois um cristão tem que ter como parte da sua armadura a disposição interna, né, de levar a mensagem a outras pessoas. Porque quanto mais falamos de Deus, pastor, mais nos fortalecemos em Deus, mais cremos nele. Não é? E ali Isaías 52:7 afirma, não é, que como são bonitos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E o que menos temos é disposição, sabe? É o que menos temos. É difícil acordar cedo. Que maravilha, vou para servir a Deus, vou caminhar, vou dar estudos bíblicos. Quantas pessoas têm pouca disposição para as coisas de Deus? Por isso é que Deus coloca no coração disposição, ânimo para fazer a palavra de Deus. Por isso Ele nos veste, Ele coloca aqueles calçados. Exatamente. Né? Não é que é minha disposição. É a disposição de Deus que Ele coloca em nosso Pastor, a lição coração. diz que esses calçados dos soldados romanos, eles tinham cravos, né?
metálicos que os ajudavam a caminhar com facilidade, avançar por terrenos difíceis, desnivelados, né, pedregosos. Então, isso aí fala da disposição que devemos ter para andarmos por todos os caminhos na pregação do Evangelho. E também há um poder que Deus otorga às pessoas que querem fazer o trabalho de Deus, né? E também a Bíblia fala sobre o escudo da fé. Pois a Bíblia diz ali em Efésios 6, não é, que a fé é como um escudo. Na antiga Roma, não é, as batalhas eram feitas da seguinte maneira: o inimigo muitas vezes lançava flechas, setas acesas. Então Paulo usa como exemplo o seguinte: use o escudo da fé para você se proteger das setas inflamadas, acendidas pelo diabo contra a sua vida. Então a fé é uma proteção. Quando o inimigo nos ataca, quando ele coloca na nossa mente que não tem mais solução para a nossa vida, é a fé quem irá nos proteger. E não é a fé aquela evidência, senão muitas vezes a Bíblia diz que o que nós não vemos, pela fé aceitamos que Deus está ali. Pela fé aceitamos que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus e nós caminhamos pela fé. Não é que temos que ter evidências, né? A fé é diferente, pastor, de sentimento, porque muitas vezes na minha condição pecaminosa eu sinto que Deus não está perto de mim, mas pela fé eu tenho acesso a Deus e sei que Ele está comigo. Como sei que minha fé está avançando? Como posso descobrir que eu estou melhorando minha fé? Olha, pastor, isso é uma pergunta muito importante. Ali, por exemplo, em 1 João 3, 19 e 20, ali afirma que a palavra de Deus, não é? As promessas de Deus são maiores do que o nosso coração. Então, o que isso significa? Quando eu dou mais atenção à revelação de Deus do que aos meus próprios sentimentos, isso é indicativo de que a minha fé está crescendo. Não é? E quanto mais eu estudo a Bíblia, vou à igreja, oro, tenho meu culto pessoal com Deus, mais essa fé vai se solidificando. Né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Exatamente. Então, quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, nossa confiança é maior e nós podemos só agradar a Deus quando temos fé, diz a Bíblia, né? As pessoas agradam a Deus quando têm fé. Vamos agora passar rapidamente ao capacete da salvação. Salvação, capacete, como é essa relação? O capacete, ele protege a cabeça do soldado de um golpe que pode ser mortal. Aqui se refere à certeza da salvação que o crente tem que ter. Então, o detalhe é que muitas vezes olhamos para nós. E tem aquela frase que conhecemos muito, né? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Então, se eu aceito o plano de salvação e tenho certeza da salvação em Cristo, isso será uma proteção para a minha mente, para o meu intelecto, para a minha espiritualidade. E então, hoje, o diabo não ataca pelos pés. O diabo quer atacar a cabeça, né? Onde estão os pensamentos, onde estão as coisas, pelos olhos, né? E onde o golpe pode ser mortal. Ouvidos, e onde... Se ele consegue conquistar minha cabeça, ele vai conquistar o corpo todo, né? Por isso Deus protege a cabeça e aí um instrumento valiosíssimo que é a salvação, a proteção divina para isso. Finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que significa isso? Essa é a espada, a própria palavra de Deus, né? Com ela nós não apenas nos defendemos, mas atacamos também o inimigo. A palavra de Deus, então, é essa espada que Deus nos dá. Escrito está. Exatamente. E foi assim que Jesus se defendeu dos ataques do diabo, né? Ali em Mateus 4, ele sempre utilizava a Bíblia para lutar contra o inimigo. Que maravilha. Vamos entrar rapidamente na aplicação de nosso texto. Ainda que nas passagens e nas partes anteriores nós já trabalhamos alguma aplicação, já fizemos alguma aplicação, vamos a dar uma encerrada e uma finalizada a essa nossa conclusão. Na Bíblia nós usamos a armadura da fé e há instrumentos de ataque e de defesa, como deveria ser nossa atividade, nossa atitude em relação a essa armadura, Pastor Wagner. Nossa atitude é exemplificada pelas próprias armas, né? Como você falou, temos armas para nos defendermos e para atacarmos. Então, a atitude do cristão não deve ser aquela atitude passiva, apenas se desviando dos golpes do inimigo. Tem que ser também uma atitude agressiva contra o inimigo. Por exemplo, nós desferimos um golpe mortal no reino das trevas
quando nós usamos os nossos pés calçados, né, com o Evangelho da Paz para alcançar aqueles que estão cativos pelo inimigo e trazê-los para o reino da graça, quebrando os grilhões que os prendem ao pecado, apresentando a eles o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Essa é uma arma de ataque. Então não podemos ficar o tempo todo nos defendendo apenas, temos que também atacar o reino das trevas, buscando salvar pessoas para o reino de Cristo. E é Deus que nos dá essa graça. No nome de Jesus, a gente vai e consegue tantas vitórias. Vamos passar rapidamente à última parte, que é a criatividade. Quantas pessoas que nos rodeiam, talvez um parente, um vizinho, está passando por uma dificuldade, está sendo derrotado vez tras vez. Você vê ele caminhando drogado, bêbado, talvez algum outro endividado, com tantos problemas, e nós ficamos indiferentes a tudo isso. Por que não ser mais intencionais em ajudar tantas pessoas? Por que não fazer uma lista de pessoas a quem nós podemos ir no nome de Jesus e dar uma palavra de esperança? Estou pensando em aqueles professores, aqueles alunos da escola sabatina que não vêm mais à igreja. Estou pensando talvez em aquele vizinho que todo o tempo está com problemas de alcoolismo. Enfim, você que sabe. Vamos orar por essa pessoa? Talvez você lembre aí em seu bairro, pastor Wagner, o vizinho, aquele, quem sabe. Vamos orar por isso. Vou pedir ao pastor Wagner que faça uma oração especial por esse assunto. Querido Pai, obrigado por nos fazer saber que Jesus Cristo tem uma armadura que nos é oferecida gratuitamente para estarmos protegidos contra os ataques do inimigo. Pela sua graça, pelo seu poder, podemos ser vitoriosos ainda hoje. Amém, Senhor. Queremos interceder em favor daqueles que lutam e que não conhecem essa armadura que está à nossa disposição. Querido Pai, cubra-os com o manto da Tua justiça e da Tua graça. Amém, e deles a vitória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.